que é a questão sobre o tempo. Aí você falou sobre realidade e tal, né? Existe esse negócio realmente de tempo, passado, presente e futuro? Ou isso é tudo uma ilusão causada pelo sol, por exemplo, que o dia vai? Se é uma ilusão ou se existe o passado, presente e futuro? O que os seres têm ensinado em relação a isso? Ou se o tempo realmente ele existe? Como é que os seres falam? Como é que eles encaram isso aí, né? Como é que eles encaram? Era uma das minhas questões também em relação a eles. Mas só voltando aqui na luz, né? Já 2 vezes que acontece, apaga, volta, apaga, volta. Desistimos. Né? na época de shows de televisão acontecia muito isso também, né? E de vez em quando o assunto, né, volta à tona, acontece. E hoje é 2 vezes, daqui a pouco uma terceira e quarta, né? Mas é por conta, com certeza, do próprio campo vibratório. Seguinte, essa questão do tempo, espaço-tempo, eles falam o seguinte, um não pode existir sem o outro, espaço e tempo. Não pode existir, por exemplo, assim, vou me encontrar com fulano às 10 horas. Então, assim, ó, vou me encontrar espaço, tempo. Tempo é o quê? Às 10 horas, aonde? Espaço, onde? Na praça. Então, tá, espaço, praça, às 10 horas, tempo. Então, um não existe sem o outro. Vou me encontrar com você às 10 horas. Tá, mas onde? Quer dizer, não tem um espaço para eu me encontrar com a pessoa, com você. Então, precisa de um espaço. O tempo não vai caminhar sozinho. Então, onde? Na praça. Então, vai ser um espaço. Então, eles disseram que nós estamos, assim, sempre vivendo o presente. Mas nós podemos condicionar o futuro. Porque a nossa consciência, nosso corpo físico tem as limitações do mundo físico aqui, terceira dimensão. Mas nossa consciência não tem a limitação do mundo físico. Eles falam que tempo... Voltou. Então, o espaço-tempo, eles chamam de dualidade. Eles chamam de dualidade, porque uma coisa não pode existir sem outra. Então, isso em qualquer dimensão. Por exemplo, a ciência fala, lá no vácuo, no espaço, o tempo não existe. Como que não existe se nós estamos aqui esperando, não passou 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 2 horas, e eles estão lá. Aí eles falam que lá o tempo é melhor, a velocidade, a maneira, a frequência pode ter uma velocidade maior, como tem planetas que giram mais rápido, o dia noite é mais curto, tal, mas existe uma contagem regressiva ou progressiva que está sempre ali. Existe sempre um ponto no universo que vai ser um espaço, né? Que vai simbolizar espaço. Então, espaço-tempo é uma dualidade que está na mente do observador e está na mente do Criador. Então, você pode acessar coisas do passado, são lembranças. Você não consegue acessar algo passado. Mas você pode modificar questões do passado para corrigir o futuro. Eles disseram que pode. O ser humano é capaz disso aí e não precisa de nenhum aparato tecnológico nem nada. É só abrir janelas temporais. O que seriam janelas temporais? Nós estamos aqui agora, eu estou vendo a xícara, copo, vocês, todo o ambiente aqui. Então, eu vou marcar bem a mesa, cada pontinho da mesa, o que está atrás aqui, de cortina, de luz e tudo mais, o vento, o clima lá fora, como é que está. Eu memorizo tudo isso aí. Meu cérebro vai registrar e nunca vai esquecer, nunca vai apagar essa memória que eu criei aqui agora. Então, isso eu marquei uma janela. Daqui a 10 anos, se eu quiser voltar e corrigir uma palavra, uma frase do que nós conversamos aqui agora, eu vou me projetar extrafisicamente um pouco antes e falo a frase que eu queria falar e elimino aquela. Então, vai surgir um efeito X. Eles chamam de consequência das consequências. Então, essa correção pode, mas eu não posso voltar ao passado fisicamente, porque ainda não tem como. Eles falam que, historicamente, extrafisicamente, qualquer um pode voltar ao passado, porque já passou. Então, o que nós falamos há 1 segundo atrás já é passado, o que nós estamos vendo agora é o presente. Mas o que eu vou fazer ali é o futuro. Se eu imaginar apagando essa lâmpada, eu estou projetando o futuro, eu posso daí apagar a lâmpada. Então, eu realizei um pensamento meu que foi projetado para o futuro e que eu realizei. Eu fui lá, realmente apaguei a lâmpada. Agora, se eu imaginei apagando a lâmpada e for lá, não apago, quer dizer, meu cérebro registrou também como que eu tivesse ido lá. Eles disseram o seguinte, eles disseram que o cérebro não sabe distinguir a realidade da fantasia. Então, se eu imaginei indo lá apagando a luz, e mesmo não tendo ido lá apagado, na realidade, ele registrou uma frequência, eu indo lá apagando a luz. Então, no meu campo vibratório, no universo criado por mim, ficou registrada essa informação, que eu apaguei a luz, mesmo não tendo ido lá fisicamente.
Então é uma maneira de você enganar o cérebro, de fazer com que ele trabalhe para você. Então, se é assim, eu posso criar vários mundos, várias realidades, no financeiro, no sentimental, em todos os sentidos. Da saúde, eu posso projetar a minha saúde, mesmo eu não tendo feito nada, mas eu mudei a vibração, eu criei uma vibração para o meu corpo. E projeto melhor o meu condicionamento físico e mental, de acordo com a projeção, com aquilo que eu, de acordo com o meu desejo. Então, assim, o tempo e espaço, o presente e futuro, ele falou, o futuro pode ser moldado, porque ainda não aconteceu. Mas depende muito do seu interesse e da sua ação. Se não tiver uma ação, vai ficar registrado apenas como vibração no seu campo. Mas se tiver uma ação, fica a vibração e ação. E aí o futuro está programado e realizado, né? Então, essa ideia que eles deram de tempo e espaço, dualidade. E que os dois podem ser polarizados. Eu imaginei indo lá apagando a luz, mas não o fiz fisicamente. Eu projetei em minha mente, eu não polarizei. Eu vou lá, apago fisicamente, então polarizei. Eu dei uma frequência com uma densidade diferenciada de ação para essa visão. Então são dualidades. Então eu realizo as coisas da minha vida, se eu quiser ou não, querendo ou não. Então eu imaginei com a compra de um carro, mudança de trabalho para quem tem um emprego, ou um ganho inesperado financeiramente, entendeu? Eu posso imaginar qualquer coisa e dar toda a condição para que aquilo aconteça na minha mente. E aquilo vai acontecer. Agora, se eu não polarizo, se eu não jogo toda a emoção e energia de que aquilo vai acontecer e eu também tenho uma ação para que isso aconteça, não vai ocorrer. Eu tenho que ter uma ação, eu tenho que dar um início, porque o pensamento foi meu, a criação foi minha, o espaço e tempo foi eu quem criei. Eles disseram que o espaço e tempo está na cabeça de cada um, e cada um é seu universo. E cada pessoa pode criar diversos universos com seu espaço-tempo. Então, sendo consciências coletivas, ou consciente coletivo, frequências sincronizadas, essas duas polaridades, espaço-tempo, a dualidade é como se fosse Deus, Yasser, ou Deus, o masculino e feminino, positivo e negativo, noite, dia, quente e frio, e assim por diante, né? Então, eles disseram que é uma condição extrasensorial que está na memória consciente de cada ser humano, ou na memória consciente do universo da natureza, podemos chamar de Deus, e essa sincronicidade produz os acontecimentos ou não de acordo com a vontade, com a polarização da pessoa. Então, espaço-tempo, passado, presente e futuro, está, na realidade, é assim, em nossa mente. A realização do feito diz presente e passado. O que ainda vai acontecer de acordo com a sua ação, seu desejo, é que determina o futuro. Assim, simbolicamente falando, nas questões da terceira dimensão. Bom, eu abordei a questão do tempo porque as pessoas estão muito preocupadas com o envelhecimento, né? Eu queria saber o seguinte, as pessoas estão envelhecendo porque tem a ver com a passagem do tempo ou é alguma doença genética que tem no ser humano que faz com que ele envelheça? Não precisava ser assim. Ou seja, tem a ver com essa passagem do tempo que a gente descreveu aqui, ou é realmente um problema que dá para ser curado? A pessoa pode se manter jovem, né, por bastante tempo, porque as pessoas, eu penso, né, que as pessoas às vezes confundem essa passagem do tempo com o envelhecimento, como se isso fosse natural na vida. É natural? Como é que funciona? Segundo eles, não é natural, não. O envelhecimento é uma doença provocada. Você vê que em épocas bíblicas aí o pessoal era 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, independente da contagem que cada um quer dar uma justificativa, né? Mas que na